A paz do Senhor, meus irmãos. Estou com o missionário Éricles aqui, quase pastor já, né, Éricles? Sábado Isso que aí. vem. Se você ver daqui 5 dias essa mensagem, já vai ser pastor ordenado aqui em Vila Medeiros. Graças a Deus. E a gente vai começar aqui o programa que a gente... É o segundo programa chamado Review, né? O intuito desse programa é a gente revisitar a palavra que foi pregada no último sábado, né? Então, toda quarta-feira vai ter o review lá no canal da IAP Vila Medeiros. E a gente tem esse intuito aqui, a gente vai bater um papo, né? A gente vai bater um papo e o Éricles vai falar um pouco pra gente do que ele pensou na hora que ele estava pregando, na hora que ele estava montando essa palavra, para que a gente possa se alimentar mais disso, sabe? E trazer isso para nossa semana. Amém? Vamos iniciar isso? Beleza? Então tá bom, meu irmão. Vamos nessa. Bom, a gente está numa série de mensagens que chama Uma Coisa Ainda Te Falta, certo? Isso aí. Tá. Uma coisa ainda te falta. E agora é submissão à palavra. Para quem não pegou os anteriores, o pastor Rivaldo pregou sobre o amor a Cristo sobre todas as coisas. Depois o pastor Alain pregou sobre o Espírito Santo, né? E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a submissão à palavra de Deus. Cara, bom, Eric, então vamos começar, cara. Fala pra gente aí um pouquinho, né? Porque esse tema, submissão à palavra. Mas eu tava aqui sentado no banco ali e você começou falando, mas parece que você não começou já por esse ponto, né? Sobre a submissão à palavra de Deus. Fala um pouquinho pra gente aí, cara. Paz do Senhor a todos. E era o intuito mesmo, né? Não falar propriamente sobre a submissão já de início. Porque como eu me submeto a algo que eu não conheço, né? Como eu me submeto a algo que eu não amo, que eu não acredito. Então, a ideia ali, quando eu estava planejando essa mensagem, né? E eu acredito muito que foi o Espírito Santo que me guiou nisso, de que primeiro eu preciso instigar a pessoa a ler a sua Bíblia, né? De ler a palavra de Deus, de conhecê-la, porque no dia mal, aonde eu tenho que fazer escolhas, né? Como eu vou escolher da forma que a Bíblia diz que eu tenho que escolher se eu não a conheço, né? Então, por isso que eu não entrei diretamente na submissão à palavra. Como, por exemplo, uma coisa que me assustou muito quando eu vi foi que a Sociedade Bíblica do Brasil fez uma pesquisa e nessa pesquisa, o intuito dela era que descobrir, né, quanto por cento dos cristãos já leram a Bíblia inteira uma vez. E, para minha surpresa, grande surpresa, talvez nem tanta, eles tiraram a conclusão de que 86% dos cristãos no Brasil nunca leram a Bíblia inteira uma vez. Ou seja, nós falamos sobre nos submetermos à palavra, nós dizemos que nós somos o povo da palavra, mas não a lemos, não a conhecemos. Então, não tem como eu tomar as decisões corretas se eu não sei o que está escrito nesse livro, né? Então, por isso que eu não entrei propriamente dito na submissão à palavra, né? Aí, o texto que eu usei como base foi de João 14, né? No verso 21. Ele vai dizer assim, Jesus falando, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, não é só ter os mandamentos, tem que os guardar. E aquele negócio, assim, você precisa ter. Mas não é ter de você ter a sua Bíblia lá na sua casa, escondidinha, bonitinha, ou até mesmo no altar, Aberta no Salmo 23 em cima da aberta no mesa. Salmo 23, no Salmo 91, né? Porque nós habitamos na sombra do Onipotente, né? No esconderijo do Altíssimo. E aí você tem isso aberto lá como um amuleto. Mas não é essa a ideia. A ideia de ter os mandamentos é que se eu passar por qualquer situação, eu tenho um verso que vai me guiar naquilo. E aí eu o guardo, que é o quê? O Salmo 119 ele vai dizer, Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a ideia é que eu tenho o mandamento na minha mente,
e eu guardo no meu coração, para não pecar contra Deus. E guardar no meu coração é tomar a atitude que a Bíblia quer que eu tome. É ação, né? Exato. É ação. E, cara, você matou aí, você finalizou falando isso, sobre a ação, né? E eu lembro que você comentou sobre a parábola do jovem rico, né? Isso. Porque o Jovem Rico, né, que é o que dá tema à nossa série, essa parábola, ela traz, ele vai falar que ele guarda os mandamentos, que ele faz isso, que ele faz aquilo, né, desde a adolescência dele. Só que ele não tinha o amor a Deus sobre todas as coisas, porque Jesus dá uma ordem para ele. Deus dá uma ordem para ele, do mesmo jeito que Deus nos dá ordem com a Bíblia Sagrada. Só que ele preferiu escolher as riquezas dele do que escolher a ordem de Deus. Da mesma forma a gente faz muitas vezes, né? Para não dizer quase todo dia, de vez em quando a gente dá uma vacilada nesse sentido, né? De Deus mandar a gente fazer uma coisa e a gente vai e não obedece, né? É, é muito louco isso, porque quando você comentou isso, eu acho que deu o link do que você comentou no começo da mensagem, né? Porque você acabou de falar, cara, eu tenho que viver isso de forma, com uma ação, né? E essa ação é o quê? É eu me colocar primeiro, conhecer a palavra, né? Eu preciso ler ela e entender. E aí, a parábola do jovem rico traz exatamente isso, né? Tipo, cara, ele começa a cobrar, né? Eu faço tudo certinho, eu vivo uma vida certinha. Vamos trazer para o nosso dia de hoje. Eu vou para a igreja todo sábado, né? Guarda o sábado. Eu guardo o sábado, sabe? Eu faço tudo isso. Mas, cara, o meu coração, ele tá em outras coisas, né? Às vezes, eu acho que ali no caso do jovem rico era o dinheiro, né? Mas hoje, às vezes a gente perde o tempo com Deus, né? Com a palavra, talvez, na nossa rotina, com o nosso tempo, não é? Comenta um pouco disso aí, cara. O que você acha? Isso. E do mesmo jeito que ele toma essa atitude, né, de preferir as riquezas dele, a gente também, de vez em quando, prefere sermos engolidos pela nossa rotina do que parar e ouvir a Deus e obedecer a sua mensagem, né? Parar e ler a Bíblia por inteiro, né? O que dá para entender assim por essa passagem é que o jovem rico ele conhecia os mandamentos, mas às vezes dá a entender assim que ele não se aprofundou em todos, sabe? Ele obedecia os mandamentos tudo bonitinho, mas quando chegou no amar a Deus sobre todas as coisas, ele falhou, que foi a mensagem que o pastor Rivaldo trouxe no sábado, né? E que a gente possa tomar uma atitude diferente, né? Jesus, ele não é um Papai Noel. Ele não vem para dar um presente para a gente só, que é a salvação e tá tudo certo, é isso. E se eu for um bom menino, eu vou para o céu. Mas não é isso. Jesus, ele é o Senhor. E importa que se eu vou servi-lo, eu devo servi-lo como escravo dele. E como escravo eu faço aquilo que ele manda. Eu não tenho mais as minhas escolhas, a minha vontade. Morreu, né? Morreu, acabou. Não tem mais isso. Não tem mais eu falar assim, é os meus sonhos, a minha vida, é a minha empresa, o meu trabalho. Não, é tudo dele. É tudo para ele. E trabalhar para o Senhor, né? Eu acho que, cara, depois que eu entendi isso, assim, mudou tudo na minha vida. Sabe? Depois que, tipo, eu não trabalho pro meu chefe, eu trabalho para Cristo, né? Então eu vou glorificar Ele ali, né? Exato. Cara, e você comentou sobre a hipergraça na mensagem que eu lembro. O que você linka ela com tudo isso aí? A mensagem da hipergraça, ela vai dizer mais ou menos assim, né? Que eu levanto a minha mão, aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, até me batizo. E aí eu tô salvo e acabou, eu não preciso obedecer a mensagem por trás da Bíblia, né? Eu não preciso obedecer à risca a palavra de Deus. Só que um coração que ele não é guiado por esse livro, ele já está escolhendo um caminho que Jesus falou que existe, né? O caminho estreito e o caminho largo. E o caminho estreito é o caminho que leva até Deus, e o caminho largo é o que não leva, é o que leva para o inferno, que leva para a morte eterna. Então, a hipergraça ela vai falar de que você não precisa, pelo menos, mudar seu estilo de vida, se arrepender mesmo dos seus pecados. É só aquele arrependimentozinho do primeiro amor ali e está tudo certo depois. Você pode viver a sua vida normal. Jesus é gracioso, ele vai te prosperar, e ele vai mesmo. Só que ele fala que ele faz chover tanto para ímpio quanto para crente. Então, assim,
Não, isso não é base para eu definir a minha fé de que agora eu aceitei Jesus, eu posso pecar tranquilo que eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Se eu não me esforço por entrar no reino dos céus, não esforço, e daqui eu não estou dizendo que a salvação é pelo nosso trabalho, mas o meu trabalho para o Senhor mostra se eu sou salvo ou não. Lembra quando o Tiago ele vai dizer assim, que nós oramos e não recebemos porque oramos mal? É a mesma forma de tipo, eu não recebo aquilo que eu oro porque eu não estou focado no que está escrito nesse livro. A minha oração é puro egocentrismo, né? E da mesma forma, o próprio Tiago também vai falar que a fé sem obras é morta. Ou seja, se eu falo que eu tenho fé e as minhas obras não mostram isso, que eu sou cristão, logo, muito provavelmente, eu não estou salvo, cara. Muito provavelmente, o meu coração está voltado para outras coisas. E logo, se o meu coração está voltado para outras coisas, é muito difícil eu poder dizer que eu estou 100% garantido, entende? Cara, é grandioso isso, da gente parar pra pensar, né? Porque isso é uma realidade no meu dia a dia, sabe? No nosso dia a dia. E, e aí eu lembro que um exemplo que você usou foi de Jesus, né? A submissão à palavra que ele colocava, e até quando ele foi tentado no deserto, né? Pelo próprio diabo. Cara, eu lembro que quando você comentou aquilo e deixou, assim, isso ficou muito claro, né? E o próprio Jesus, ele mostrou, né, a submissão à palavra, ele declarando, né, ele falando a palavra ali, né, refutando o diabo com a própria palavra, né? Cara, comenta um pouco sobre isso aí pra gente, cara. Pense assim, que imagine Jesus, quando ele é tentado por Satanás, Jesus dando uma voadora no diabo. Mais fácil, né? Seria mais fácil. Sim. Mas ele faz isso? Não. Para ele seria mais fácil, para a gente é impossível. É. A gente não conseguiria. Sim. Então, como que eu venço o diabo? Como que no meu dia a dia eu sou tentado e venço ele? Do mesmo jeito que Jesus venceu. Ele vence com a palavra. E aquele negócio assim, ele conhecia a palavra para poder responder as indagações, mas ele conhecia mais ainda a palavra, ele demonstra isso quando Satanás distorce ela e Jesus traz a resposta verdadeira para o assunto. Então, assim, a pergunta é: eu conheço esse livro a ponto de que se alguém deturpar as palavras que está escrito aqui, eu sei reconhecer? Acabou. Não tem o Acho que que conversar. Então, assim, eu preciso conhecer esse livro porque muito é falado aí sobre pessoas que têm distorcido. Jesus falou que viriam lobos travestidos de pastores para ministrar coisas que não são a verdade. E essas coisas que não são a verdade só são reconhecidas se eu conheço o que é a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. E o próprio Jesus vai dizer: se quem ouve a verdade, ouve a minha voz. Então, será que a gente tem ouvido a voz de Jesus esses dias? Caramba. É uma mensagem dura, né? É. Mas é o que tem que ser dito. A gente não é crente para ser de brincadeira. Exato. A gente não é só por fazer o rito da nossa família. Sim. Né? A promessa, graças a Deus, é uma igreja muito familiar. Né? Sim. Então, assim, é um avô, que aí teve o filho, aí teve o neto, Sim. e todos eles estão na promessa. Verdade. Só que, assim, eu tenho que ser crente igual o meu avô era. Meus bisavós eram. Exato. Não só seguir um rito da minha família, mas ler a Bíblia como ele lia, orar como ele orava, e assim por diante, né? Acho que amar a palavra de Deus como eles amavam, né? Isso. Que às vezes a gente pode acabar aprendendo a seguir um rito, né? Seguir uma rotina que é seguida dentro de casa mas não coloca todo o coração naquilo, né? Ou seja, eu estou vivendo uma vida, mas eu não tenho submissão à palavra, um amor a Cristo verdadeiro, né? Não, e imagine que no dia mau você vai responder como as suas dificuldades. Será que quando eu acordar, ou chegar do trabalho, que eu tiver um dia daquele puxado, eu venho e recito: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando a gente está com algum parente no hospital, Sim. o que dá ânimo para a gente? Saber que existe uma esperança. Nós temos um Deus que é o nosso vigia, que Ele está sempre sobre nós, né, com seus olhos em nós. Verdade. E às vezes
a gente querendo fazer com a nossa própria força, né? Quando vem o dia mal, como você acabou de falar, cara, né? Tô passando por algum problema ou algo me estressou, né? Vamos dizer, um dia difícil, né? Um Preciso dia assistir um Netflix agora, porque eu tô cansado, exato, minha mente, nossa. mano. Não, hoje eu não quero mais nada, eu só quero o sofá ali, pedir uma pizza, eu não quero nem cozinhar, né? E ali eu vou relaxar e ali eu vou encontrar descanso. Cara, nada disso, né, mano? Agora, Exatamente. se eu me ajoelhar e eu for para a palavra de Deus, ou seja, eu estou ouvindo o que o Eterno está trazendo para mim, o que ele preparou, o que ele deixou e já tem a palavra para o futuro, né? Cara, não tem refúgio melhor para gente, para nossa alma, né? Para a gente viver com Cristo, né? É isso. Cara, muito louco. E cara, a gente começou a falar aqui, né? E sobre a rotina, sobre o viver a palavra dentro de casa, né? Que nem você comentou, né? Ter a submissão à palavra igual o meu avô tinha, a minha avó tinha, sobre o meu bisavô tinha, né? Ou se você não tem um exemplo familiar desse, né? Mas, cara, você fechou a mensagem ali, cara, que, meu, a palavra ela veio muito assim ao meu coração e é algo que acho que, cara, fala pra gente um pouquinho essa questão do exemplo, né, que você encerrou ali a mensagem colocando essa questão do exemplo familiar, né, dentro da submissão à palavra. Comenta um pouco, cara, o que estava no seu coração naquele momento ali? É, quando, quando foi ministrado aqui, se eu não me engano, pelo pastor Rivaldo, o texto ali de Deuteronômio 6, que ele vai dizer assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Só que aí, quando ele estava pregando sobre isso, eu continuei lendo. Continuei lendo para ver o restante do texto, né? E aí ele continua aqui no versículo 7. Ele vai dizer: Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Sabe o que isso aqui está me ensinando? Que não é responsabilidade do MCA ensinar a criança a amar a Deus. A responsabilidade é de quem, segundo o texto? Dos pais. E, cara, pra gente, eu não tenho filhos hoje ainda, mas eu olho esse texto aqui e eu começo a me preocupar. Porque a minha preocupação é, será que hoje eu vivo uma vida, uma rotina no meu dia, aonde eu demonstro que eu amo a Deus? Porque meus filhos, eles vão me observar. Diz que a criança ela não aprende tanto pelo que os pais falam, mas mais pelas atitudes dos pais, né? E será que eles vão me ver amando o Senhor? Ou será que quando eles chegam em casa da escola, eu estou brigando com a minha esposa o tempo inteiro, eu estou falando mal dos vizinhos, falando mal da igreja? Será que quando eu voltar do culto no sábado, no carro, indo para casa almoçar, o caminho inteiro eu vou estar falando mal da igreja na frente dos meus filhos? Falando mal das pessoas da igreja? A Bíblia está me mostrando aqui que é responsabilidade minha ensinar o meu filho a amar a Deus. E aí fica aquela dificuldade que, por exemplo, você vê pais que não incentivam o filho a vir na escola bíblica. Você vê pais que não compram a lição, que é R$ 15 no trimestre. R$ 15 no trimestre. A gente está falando de R$ 60 no ano. No ano. Para o seu filho estudar a palavra de Deus na igreja. Será que se eu não acordar 1 hora mais cedo todo sábado para trazer meu filho para a escola bíblica e eu vir para a escola bíblica, mostrar para ele que eu Mostrar estou que vindo, você também eu, está querendo aprender mais, né? Sobre a palavra exato. de Deus. Será que o fruto de eu não acordar 1 hora mais cedo não vai ser que eu vou ter que virar noites lá na frente porque meu filho vai estar na balada, porque meu filho vai estar viciado em droga, porque eu não tive a capacidade de trazê-lo para a igreja, para a escola bíblica 1 hora mais cedo, todo sábado? Então, assim, é duro falar sobre isso, Sim. ainda até porque eu não tenho filho, mas é uma preocupação que eu já tenho.
Você vai ser pai daqui a pouco, se Deus Se quiser. Deus quiser, amém. Então, essa preocupação tem que estar no nosso coração, já de agora. Verdade. Eu E- compartilho dessa preocupação, cara. Uma oração que, sei lá, que eu aprendi a fazer é, tipo, Senhor, me mantenha diante de Ti todos os dias. Eu e a minha esposa, a minha casa. Eu quero mostrar esse exemplo para meus filhos, né? Para que, cara, ele vai escolher ele vai escolher o caminho dele no futuro. Ele que vai trilhar o caminho dele, da mesma forma como eu trilhei o meu. Meu pai me levou até uma parte. Mas uma coisa que eu trago é isso, sabe? A prioridade, né? A prioridade. Eu quero que meus filhos eles olhem e falem, pô, meu pai ele amava Cristo, ele amava a palavra. Eu acho que isso é uma coisa que vai impregnar na mente, no coração, né? De qualquer um, impregna, né? Vamos dizer. E a gente vai, que nem você falou, preparar a próxima geração para isso, né? Exato. A ideia ali de Hebreus 12, né, que a gente está numa corrida, ele começa Hebreus 11 falando sobre os heróis da fé, né? Ele fala em Hebreus 11 tudo sobre os heróis da fé. E em Hebreus 12 ele fala, portanto também nós, ou seja, agora, a igreja de agora, que a gente corra com perseverança essa carreira que nos está proposta. A ideia de que a geração anterior passou o bastão para nós. E Caramba. agora a corrida é com a gente. Sim, E esse livro foi passado como uma corrida de bastão. E o bastão está aqui. sim. E agora a próxima geração a gente tem que passar, é responsabilidade nossa. Então, assim, por isso que eu quis terminar a mensagem falando sobre isso. Porque nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos nos submeter a ela, Sim. e nós precisamos ensinar a próxima geração a amar a Bíblia. Só que aí, Acabou. isso acabou. E só que assim, eu fico às vezes preocupado com uma coisa ou outra, batendo, martelando no mesmo assunto. Só que a próxima geração, ela tem perguntas das quais eu preciso saber responder. Sim. A próxima geração tem que me ver amar esse livro. Sim. E eu terminei a mensagem, né, contando sobre a Brunke, né, Sim. que é uma criança de 12 anos, que era empregada doméstica, em 1555 na Inglaterra, onde começou-se uma perseguição aos cristãos por causa da Rainha Sangrenta. E o inquisidor chega na casa onde ela servia lá e veio e viu que ela estava com a Bíblia. E questionou ela se a Bíblia era dela, ela falou que era. Foi fiel. Os patrões dela falaram, não é, ela tá maluca, esse livro não é dela, não sei o quê. E ela falou, não, é meu. Esse livro não só é meu, essa frase eu não falei, mas conta, né, no relato da história que ela falou isso. Esse livro não é só meu, como eu sou dele. Cara. Ela foi emparedada num cemitério. Levaram ela até um cemitério. Pegaram um vão, fizeram um vão no muro, era aqueles muros largos de pedra, né? Sim. E fizeram um vão ali, colocaram ela lá dentro. Foram colocando as pedras de volta, né? Os tijolos. E no finalzinho o inquisitor falou, né? Que dó, que pena. Tão nova, era só ela ter negado esse livro. E aí ele falou, quais são as suas últimas palavras? A resposta dela aliás, ele falou, quais são as suas últimas palavras? Você vai negar esse livro? Aí ela responde, cadê o último tijolo? Ou seja, eu não vou negar. Porque negar esse livro é negar o próprio Deus. Amém. Não amar esse livro é não amar o próprio Deus. Sim. Nós podemos medir a nossa fé em Deus, o nosso amor por Deus, pelo amor que nós temos por esse livro. Ele é a única coisa física que nós temos aqui na Terra que realmente representa o próprio Deus. Sim. Sabe, só tem isso aqui de físico. Então, nós temos amado nossa Bíblia para poder nos submeter a ela. Amém. Essa que é a mensagem, né? Sim. Sim. Amém, meu irmão. Amém. Acho que pra gente encerrar aqui também, eu só queria relembrar aqui algo que você comentou ali, né? Que pra gente o amor, né? A palavra de Deus, né? A submissão à palavra de Deus, algo que você colocou ali na mensagem, né? Você contou até uma historinha, né? Contando de um pastor que assim, que não deixava uma caneta colocada em cima dela ali, porque, né, é a palavra de Deus, sim, mas não é o papel em si, o livro sim,
o eterno, né? A palavra de Deus, né, cara? A palavra Isso. de Deus. E que a gente possa viver, né? Realmente isso, né? Que a gente possa viver isso realmente, essa submissão à palavra do Senhor, né? E que a gente possa realmente ter uma vida, né? Submissa à palavra de Deus, passar ela adiante, como você colocou. É grandioso. Amém. Que, meus irmãos, espero que esse momento aqui, né? Esse review aqui da mensagem de sábado, né? Com o missionário Éricles aqui, ele possa engrandecer você aí, a sua fé, né? A nossa disciplina, né? Em buscar respostas para tudo que a gente tem hoje em dia na palavra de Deus, né? Esse amor. E que isso possa abençoar você e sua família. Amém? Vamos encerrar com uma oração? Vamos. Tá bom. Vamos orar aqui e a gente encerra aqui nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que a gente teve aqui, Pai. A gente olhando para a sua palavra, Senhor Jesus Cristo, que foi pregada, Senhor Jesus Cristo, para a tua igreja, Senhor Jesus, não só aqui para os irmãos que estavam aqui no sábado, Senhor Jesus, mas também, Senhor Jesus Cristo, nós colocamos aí, meu Deus, no YouTube, Senhor Jesus, para que a sua palavra vá longe e que a gente possa, Senhor, ser uma geração hoje, Senhor, meu Deus, submissa à tua palavra, Senhor Jesus Cristo. Trabalha em nós, Pai, a disciplina, Senhor, meu Deus. Nós te amamos, Senhor Deus. Nós glorificamos ao teu nome, Senhor Jesus. Continua usando o missionário Éricles, Senhor Jesus Cristo, para que ele possa, Senhor Jesus Cristo, poder falar mais do teu amor, pregar o teu evangelho, Senhor, meu Deus. Nós nos submetemos a ti, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, aos teus mandamentos, Senhor. No nome de Jesus, Pai, esteja cada um de nós, Pai, que possamos viver, meu Deus, o teu evangelho. No nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Amém. Amém, meu irmão. É isso. Amém. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos.